Ô, Rodrigão, eu vou te colocar Bom te ver, aqui. Alex. Beleza, eu vou te explorar aqui como anfitrião. Se acontecer qualquer probleminha, aí você segue aí, pode ser? Sim, fique à vontade. Tá Pode bom. ser, claro? Tamo junto. Tá aí. Olá, Sibeli, entrou agora também. Boa noite, que Deus te abençoe e te guarde. Bom, já deu um tempinho nosso aqui, né? Evidentemente, às vezes vão chegando mais algumas pessoas, alguns irmãos aí, mas que Deus nos guarde aqui nesse bate-papo. Eu vou pedir a gentileza que vocês fechem aí os microfones, né? Ativar o mudo. De alguns eu ativo aqui direto, não tem problema, tá bom? Para a gente poder seguir sem barulhos assim. Então, o Lúcio também está entrando agora, ali do Paraná. Nós estamos tratando, né, sobre dom de línguas e falando a respeito desse dom específico no Novo Testamento, estudando as passagens bíblicas no seu contexto, né? Mas antes da gente avançar, vamos ter uma oração. E eu queria pedir para o César, se ele pode fazer essa gentileza, de pedir para que o Senhor nos mantenha na sua palavra e nos dê sabedoria. Ok, Alex. Vamos orar então, irmãos. Senhor, bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, é muito bom, Senhor, entrar na sua presença agora através da nossa voz, do nosso pensamento, elevando, Pai, a nossa glória ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento em que vamos participar desse estudo, que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Alex com saúde, com disposição, com tudo aquilo que ele precisa, Pai, que o Teu Espírito Santo use ele agora como ferramenta do Senhor para nos instruir através da Tua palavra, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de aprendermos através dessa conexão, através dessa tecnologia, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por cada irmão aqui presente. Obrigado, Pai, por o seu Filho Jesus, aquele que deu a vida por nós. É no nome dele que nós estamos aqui, é por ele que nós estamos aqui para aprender, para crescer espiritualmente. Continue, Pai, nos instruindo, continue nos guardando, nos protegendo, Pai, como o Senhor tem feito. Esteja conosco, que estejamos com a nossa mente, com o nosso coração aberto, Pai, para aprender da Tua palavra. Obrigado mais uma vez, porque temos essa oportunidade, Pai, nesse país, de termos a liberdade de estudar a Tua palavra. E obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Bom, no nosso bate-papo anterior, nós estávamos falando sobre o caso de Cornélio, né? Quando o Espírito desceu sobre ele e os seus, e eles passaram a falar em línguas. Agora, contextualizando esse acontecimento dentro do poder sobrenatural do Espírito Santo, ou da promessa do Pai, ou do batismo com o Espírito Santo, tanto faz nesse contexto de poder, né, de dons miraculosos, que é o poder recebido do alto, que foi prometido por Deus, é a promessa do Pai. Isso está lá em Lucas 24, 49, quando o próprio Jesus, depois de ressurreto, ele encontra com os 11 discípulos, e ali no finalzinho de Lucas, no finalzinho de Marcos, ele tem uma conversa, Mateus também, ele tem uma conversa com os discípulos. E o evento é exatamente, eles estão numa sala, Jesus se apresenta, pede comida, pão e peixe, e mel ali, ele come com os discípulos, e o último a entrar ali é o Tomé, não é? E aí, na conversa que Jesus tem no Evangelho de Lucas, Jesus explica para eles a palavra de Deus, né? Dá uma aula bíblica para eles, e depois Jesus dá uma ordem para os 11. Ele diz que esses 11 deveriam esperar na cidade, como está aí, ó, o Rodrigo, obrigado, né? Eles que
sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a condição aqui é que eles tinham que ir para a cidade de Jerusalém e esperar lá. Eles sabiam onde, né? E esperar o quê? A promessa do Pai. E nesse texto aqui, a promessa do Pai, o que que é? Ser revestido de poder ou receber poder do alto, ok? Ou seja, de Deus, certo? Depois, na sequência, Jesus é levado às alturas, né? Então, quando chega lá em Atos, capítulo 1... Alex, Oi, para não perder aí, para depois eu não consigo tá lembrar, bom. esse é o Espírito Santo, Uhum. e essa promessa foi feita lá para Abraão? Não. Essa promessa ela foi feita em Joel, capítulo 2. O Joel, o profeta Joel, ele profetiza sobre o Espírito Santo e ele diz na profecia dele que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Né? Ele faz isso. Aí, só que essa passagem ela está repetida. Você pode consultar direto Atos capítulo 2, tá? Em Atos 2. Pode colocar Atos 2 / Joel. Porque em Atos 2. Porque lá em Atos 2, Pedro vai citar, vai declamar, né? Ele vai repetir essa passagem, tá bom? Do profeta Joel. Então, lá no passado, o profeta Joel fez, então, a promessa de que o Espírito Santo seria derramado, e aí ele usa essa expressão, sobre toda carne. Toda carne. É comum, em vários textos bíblicos, ser usado o pleonasmo, que é uma espécie de exagero, não é? Por exemplo, o apóstolo João, no capítulo 20 ali, do evangelho dele, ele vai dizer que Jesus fez vários milagres e todos os livros, se fosse escrito, os milagres não caberiam na terra. Então, isso é um exagero. Né? Por quê? Ele está querendo chamar a atenção para essa verdade. É como a gente diz assim, você nunca mais vai fazer isso. Isso é um exagero. São expressões para valorizar aquilo que a pessoa está falando, de forma positiva ou de forma negativa. Então, quando Joel fez a profecia, ele falou a profecia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, ele não está querendo dizer literalmente que todo ser humano na face da terra iria receber o Espírito Santo. Ou ele não está querendo dizer que qualquer animal, carne, eu poderia até interpretar qualquer carne, né? Pode ser qualquer animal, também receberia o Espírito Santo. Não é isso. Dentro do contexto, a gente já sabe que o Espírito Santo seria recebido por pessoas. E quais pessoas Deus está querendo dizer na profecia de Joel que receberiam o Espírito Santo? Do ponto de vista das Escrituras Sagradas, só existiam dois tipos de seres humanos, de pessoas, no sentido geral. Existia o povo de Deus e quem não era povo de Deus. E aí não importava a nacionalidade, porque para os judeus, até hoje, eles consideram qualquer pessoa que não é judeu um gentil, não é? Um gaijin, ou seja, ele não é judeu. Então, havia o judeu e o não judeu. Paulo mesmo, em Romanos, o autor de Hebreus, o autor de Gálatas, Paulo também em Gálatas, vai se referir algumas vezes, do ponto de vista judaico, dessa forma, o povo de Deus e os gentios, colocando todas as nacionalidades sob o termo gentil. Então, quando diz lá que derramará sobre toda a carne, é uma maneira de dizer sobre os judeus e sobre os não judeus. Agora, é todo judeu e todo não judeu? São todos? Claro que não. Por quê? Porque você vai ver em Jesus Cristo, por exemplo, que Jesus trata muito do Espírito Santo, que para uma pessoa receber o Espírito Santo, essa pessoa precisa de algumas coisas. Por exemplo, crer em Jesus Cristo. Básico isso, não é? Mas Jesus também vai tratar do Espírito Santo sendo recebido por meio do batismo. O batismo na água. Então, a maneira bíblica, se você perguntar, tá, o Espírito Santo, ele entra, ele passa a habitar numa pessoa. Como que ele faz isso? Como que ele habita? Qual é a maneira? Então, estudando todos os textos,
nós vamos ver que o Espírito Santo ele é dado por Deus para habitar dentro de uma pessoa no batismo. E a passagem que sintetiza todas as demais passagens dos evangelhos que Jesus tratou disso é exatamente Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Quando o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós, ele prega, né, Jesus, as pessoas, algumas delas lá, chega de 3.000, se sentem tocadas e perguntam para os apóstolos, o que faremos? Aí Pedro diz, se arrependam e cada um de vós seja batizado para é o objetivo, remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom do Espírito Santo ali em Atos 38 significa presente. A palavra em grego é dorean e não carismas. Ou seja, ali o texto não está dizendo uma capacidade sobrenatural, como, por exemplo, falar em línguas. Lembre que na língua portuguesa a palavra dom tem 3 sentidos, 3 significados. O primeiro significado, nós poderíamos dizer que é um título de autoridade, Dom Pedro I, Dom João VI, que significa domine, senhor. A outra é habilidade, talento, o dom de cozinhar, o dom de aprender um idioma, o dom de falar em línguas. É uma habilidade, uma capacidade sobrenatural, ok? E a outra, a terceira, é um dote, uma dádiva, um dom, um presente. Então, quando o João Ferreira de Almeida traduziu, e os tradutores que colocaram, atualizaram, corrigiram e atualizaram para a língua portuguesa, eles mantiveram a palavra dom. E isso dá um sentido dúbio, principalmente no mundo pentecostal. Muitos leem ali que dom ali seria os dons sobrenaturais, e não é. Ali o que Pedro está dizendo é que quando uma pessoa é batizada, ela recebe de Deus 2 coisas. A primeira coisa que ela recebe é a remissão de pecados. A segunda, na sequência, é o presente de Deus, que é o Espírito dele habitando dentro de uma pessoa. Ok. Só que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele não tem apenas uma atuação interior na vida de uma pessoa, que é aquela que é a transformação, a conversão. Então, se fôssemos fazer um estudo sobre o Espírito Santo, nós iríamos ver vários versículos do Novo Testamento que dizem quais são as atribuições do Espírito Santo. Ele conduz a verdade, ele guia a verdade, ele faz lembrar da verdade, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele intercede por nós porque não sabemos orar como convém, né? Ele tem ciúme de nós, ele fala, ele revela. Então, ele tem um fruto. O fruto dele é um fruto que toda pessoa que é batizada recebe, porque o fruto é do Espírito, não é da pessoa. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, isso é o fruto do Espírito. Então, ele atua, né, na maturidade, no crescimento, nos dando sabedoria e tal. A nossa parte é deixar o solo pronto, né? Então, como é que o Espírito vai ajudar você a lembrar de uma passagem bíblica se você não lê a Bíblia? Ele ajuda a lembrar. Isso sim, lembrar é uma palavra que significa o seguinte: você já viu aquilo, mas não vai esquecer. Ele vai te ajudar a lembrar. Então, ele vai te guiar, ele vai te dar esse conceito da sabedoria na palavra. Então, o Espírito Santo tem muitas funções, muitas funções. Ele glorifica Jesus Cristo, ele não fala de si mesmo, então tem muitas coisas que o próprio Jesus fala. No entanto, existe uma outra área de atuação do Espírito Santo, que é exatamente essa que Joel faz a profecia, que é uma manifestação e uma atuação sobrenatural. Então, a primeira é, todo ser que é batizado corretamente em Jesus Cristo recebe a remissão de pecados e recebe o Espírito Santo habitando dentro dela. Ponto. No entanto, no Novo Testamento, o Espírito também teve outra atuação, que era relacionada a dons sobrenaturais, a milagres. Curar, profetizar, ciência, falar em línguas, discernimento de espíritos. Havia vários 9 dons que nós temos relacionados no Novo Testamento que são sobrenaturais, ou seja, não era da pessoa, era do Espírito Santo e era sobrenatural, ok? Então, agora, como é
que Deus atuou no Novo Testamento para que o Espírito Santo atuasse dessa segunda forma, a maneira sobrenatural, que foi profetizado por Joel. A profecia de Joel, ela vai tratar de uma fusão. Primeiro, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e o Espírito Santo atuaria miraculosamente sobre toda a carne também. Ou seja, as pessoas que o Espírito quisesse dar algum tipo de dom, estas pessoas teriam que passar por um procedimento. Como é que eu sei disso? Eu tenho que estudar isso no Novo Testamento, que é o que nós fizemos. Eu estou fazendo uma revisão aqui. Então, o que acontece? Quando chega em Atos, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus ele fala isso para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão poder. No texto de Marcos, capítulo 16, que é a mesma situação, só que Marcos fala de um jeito, Lucas fala de outro. É como se você estivesse de um lado da rua vendo um acidente e outra pessoa do outro lado. Os dois estão vendo o mesmo acidente, mas os dois têm visões diferentes e vão relacionar detalhes que um complementa o outro. Então, os evangelhos têm essa função. Lucas vai relacionar do jeito dele, no estilo dele. Marcos, no estilo dele. Então, Marcos, quando ele fala sobre esse dia que Jesus comeu com os discípulos, Marcos diz que Jesus disse para os discípulos, os 11, né, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Eles pegarão em serpentes, eles falarão novas línguas, expulsarão, tal. Então, eles farão milagres. E aí, quando você chega em Marcos, capítulo 16, versículo, se eu não me engano, 17 e 18. Se o Rodrigo conseguir colocar ali, eu agradeço. Vamos ver aqui, porque é importante essa... É no finalzinho, né, do 16. Isso mesmo. Então, ele diz aqui no 18, ó, pegarão em serpentes e beberão algum veneno, nenhum mal lhe acontecerá, tarará, tarará, certo? Então, aqui ele está falando para quem? Ele está falando com os 11 discípulos, né? Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. No diálogo aqui, se refere aos discípulos. Algumas pessoas, elas vão interpretar isso aqui, ó, estes sinais acompanharão os que crerem, como sendo qualquer pessoa batizada. Qualquer um terá essa condição, mas isso não é o contexto aqui. Não é. Nesse contexto, você pode ler depois, se quiser, o que está acontecendo? Jesus ressuscitou no domingo, apareceu primeiro para ali as mulheres, né? Elas foram falar com os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, Maria Madalena foi lá falar. O que aconteceu? O texto diz que eles não creram nela. Depois, apareceu também apareceu também a 2 discípulos que estavam no caminho do campo, os de Emaús. Estes voltaram e relataram também aos apóstolos, mas eles também não creram. Então, Jesus tinha dito que ia ressuscitar no 3º dia. O homem ressuscita, Jesus ressuscita, aparece para testemunhas, e os discípulos que ouviram isso não creram. Então, esse texto aqui, ele está tratando de crer ou não crer, eis a questão. Quem que não estava crendo aqui? Os discípulos. E aí, finalmente, Jesus aparece aos 11, enquanto eles comiam. E aí, em Lucas, a gente sabe que Jesus pediu para comer também, comeu junto com eles. Né? E aí, eles não acreditaram, né, nos que tinham visto ele antes. E aí, Jesus se apresenta, né? E o que ele faz? Ele critica, censura o quê? A incredulidade deles aqui, ó. A incredulidade e a dureza de coração. Está vendo que o texto várias vezes está repetindo o verbo crer? Todas as vezes que um texto repete uma palavra várias vezes, presta atenção, porque essa é a essência aí. Então, Jesus critica duramente a dureza de coração e a incredulidade de quem? Dos 11 que não creram, ok? E aí, depois que Jesus critica, ele dá a ordem: vão pelo mundo e pregam o evangelho. Como é que esses homens poderiam ir pelo mundo pregando o evangelho se eles não creram? Não criam em Jesus? A pregação já ia começar furada, né?
porque essas pessoas, os discípulos estariam pregando algo que eles não acreditam, que eles não creem. Bom, resolvida essa polêmica aqui, inicial, Jesus dá a grande comissão, e a grande comissão diz: quem crer quem? Que eles pregarem e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aqui é um resumo da pregação do Evangelho, ok? É claro que esse crer aqui tem uma série de detalhes aqui, né? Dentro desse verbo aqui. Essa questão, e será salvo, também tem uma série de detalhes aqui. Então, aqui é um resumo disso, né? Também a questão do condenado. E aí Jesus fala: e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em algumas traduções está aqueles que creem, né? Em vez de crerem, depende da tradução que você pegar. Agora, neste versículo 17, o que Jesus está querendo dizer se aplica mais no contexto a quem? Aos apóstolos. Porque ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não fará mal nenhum. E línguas está aqui, ó, dom de línguas, está aqui. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Agora, olha comigo o versículo 19 e 20, tá? Depois de lhes ter falado a quem? Aos 11. O Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Beleza, Jesus foi para o céu. Então, os discípulos, fica muito claro aqui, ó, os discípulos fizeram o quê? Saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com quem? Com eles. Eles quem? Aqui, no contexto. Os discípulos. Essa promessa foi feita para eles. Ok? E Jesus cooperava com eles como? Na pregação do Evangelho? Confirmando-lhes a palavra com ou por meio de sinais que os acompanhavam. Ou seja, os sinais, que são exatamente os dons sobrenaturais, os milagres aí, era uma cooperação do Senhor por meio do Espírito Santo prometido, por conta da pregação do Evangelho, que deveria ser feita em toda parte, ok? Então fica muito claro. E foi prometido para os apóstolos, porque aqui está dizendo que Jesus cooperava com eles. Eles quem? Os discípulos, tá? Aí quando nós chegamos lá no texto de Lucas, é a mesma coisa dita de forma diferente. A única coisa lá é que nós vamos ver que lá em Lucas, Lucas vai dizer que naquela reunião, naquele jantar, Jesus disse que era para eles esperarem em Jerusalém e receber poder do alto, que é a promessa do Pai, ok? Que eles seriam, então, batizados com o Espírito Santo. Quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, no capítulo 1, Lucas começa exatamente aí, onde ele parou no Evangelho de Lucas. E ele começa dizendo isso: olha, Teófilo, lembra que eu te escrevi ali, até quando Jesus deu mandamento aos apóstolos que escolheram pelo Espírito Santo lá, a respeito do Espírito Santo? Lembra que Jesus disse que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai? Né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo? Então, beleza, agora eu sei que receber poder do alto, a promessa do Pai, é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos para Atos capítulo 2 para ver o que é batismo com o Espírito Santo. Essa promessa, como se cumpriu? Aí o que nós vamos ver? Os 12 apóstolos, porque Matias foi eleito para substituir Judas, para que o ministério começasse pleno, com 12 apóstolos, né? E aí eles estavam num cenáculo, numa sala, reunidos, e de repente, veio um vento impetuoso, um som, e aí pousou sobre ele línguas como de fogo, labaredas como se fosse de fogo. E eles, então, passaram a falar em línguas estranhas a eles. Que línguas essas? Aí fica muito claro no texto, porque 3 vezes no texto, Lucas diz que são línguas das pessoas que estavam ali, em Jerusalém. Ou seja, judeus vindos de várias partes do mundo. E aí, mais de uma dezena de nações são citadas ali, de línguas. E eles, então, cheios do Espírito Santo, começam a falar em noutras, está no plural, línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, não era uma língua, não era. Eles estavam falando em várias, no plural, línguas. E o dom não é de ouvir,
O dom é de falar em línguas. As pessoas ouviram na língua deles mesmo. Por quê? Porque eles estavam falando na língua dessas pessoas. Que pessoas aí? O texto, então, vai alistar, né? Vai dizer isso. Por exemplo, o versículo 6, né? Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, eles estavam pregando em árabe, quem era árabe, entendia árabe. Estava pregando em latim, quem conhecia latim, estava entendendo em latim, na língua deles. Né? Por quê? Porque todo judeu, principalmente os judeus que moram em outros países, eles falam tanto a língua do país que nasceram, como a língua dos seus antepassados, que é o hebraico. Então, todo judeu, que é judeu mesmo, assim, ele fala no mínimo 2 línguas. Mas os judeus geralmente é um povo poliglota, falam mais de 2 ou 3, 3, 4 línguas. Mas no mínimo 2. Né? Eles aprendem. Isso é comum aos judeus. Né? E aí no versículo 8 eles reiteram, né? Veja que Lucas está escrevendo a observação que as pessoas estavam dizendo. Não é impressão de Lucas, é o que as pessoas diziam. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, né? E aí ele vai alistar aí mais de uma dezena, se eu não me engano, são 16 ou 18 línguas de países que está sendo falado. Se puder baixar um pouco mais o texto. Aí, quando chega no capítulo, ali, versículo 14, ali, eu acho, ou já vai mudar, vamos ver. 14 e 15, é isso aí. Aí, 14. Então, veja que isso chamou a atenção daquelas pessoas, elas falaram, que homens são esses aí que estão falando? Não são galileus? Aí, quando chega no versículo 14, veja qual é o grupo que se levanta para se defender das acusações. Porque tem a turma do fundão, né? A turma do fundão é aquela turma que fica lá no fundo, não ouve nada direito e aí quer ficar criando caso, né? Então, tinha uma turma do fundão que não estava entendendo nada e começou a dizer, esse pessoal está bêbado, começou a tirar uma com os apóstolos, né? Zombar deles. E aí, quem que se levanta? Pedro se levantou com quem? Com os 11. O texto fica muito claro que os que estavam falando em língua só eram os apóstolos. Por quê? Porque no contexto foi prometido somente para eles. Jesus prometeu lá, naquele dia que estava comendo com eles, vocês vão receber, esperem em Jerusalém que vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. Foi para eles. E eles, de fato, então, receberam naquele dia. E o texto deixa muito claro, eram homens, eram galileus, e agora um grupo de 12. Pedro mais 11. Agora, por que Pedro é quem toma a voz e se levanta e prega? E aqui Pedro, com certeza, passa a pregar em hebraico, porque aí é a língua comum para todo judeu ali. E ele está em Jerusalém, na frente do templo. Não convinha falar em grego, seria algo antiético, ainda mais numa festa judaica, como a do tabernáculo. Então, com certeza, ele passa a pregar ali em hebraico, dentro do contexto sociocultural ali, religioso, e todos vão entender, né? E aí, porque ele assume a pregação. E aí é interessante, veja como a Bíblia é detalhista, né, como Deus é, e eu já falei isso, mas vou repetir. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus disse para Pedro, porque quando Jesus perguntou, né, quem o povo diz que eu sou, Pedro foi quem disse, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus falou para Pedro, então, tu, Simão Bajonas, agora serás chamado pequena pedra, né? Pedro, pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, que é essa afirmação de que Jesus é o Cristo. E aí Jesus faz uma profecia para Pedro. Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Pois bem, quem foi que pregou primeiro o evangelho para os judeus? Pedro. Está vendo aqui? Ele se levanta para pregar. E o texto que nós vamos abordar daqui a pouco, Atos 11, quem foi que pregou o evangelho para o primeiro não judeu, que representa todos os gentios? Pedro, que foi Cornélio. Então, Pedro abre as portas do reino com as chaves que Jesus deu para ele, que é a pregação do evangelho, tanto para o público judaico, lá em Jerusalém, é o primeiro homem a fazer uma pregação que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, assim como ele fez também para Cornélio. E aí ele está cumprindo 2 profecias. Começa a cumprir. Ele começa a cumprir a primeira profecia,
relacionada ao Espírito ser derramado sobre toda a carne, porque todos foram batizados na água. E ele também começa a cumprir essa profecia relacionada ao poder sobrenatural do Espírito Santo, porque tanto os apóstolos que eram judeus receberam o batismo com o Espírito Santo, representando aí o público judaico, como nós vamos ver que em Cornélio também isso aconteceu, o batismo com o Espírito Santo. E isso para representar todo o povo que não era judeu. E aí nós vamos, quando chegar lá, eu vou explicar melhor. Tá? Mas continuando o nosso resuminho, então quando chegamos ali em Atos capítulo 2, né, a partir do versículo 18, 19, você vai ver que o apóstolo Pedro ele vai citar ali a profecia de Joel, não é? E olha o que ele vai dizer, pode deixar exatamente aí. Ele vai dizer, não, eles não estão bêbados, não, sendo essa aí 9 horas da manhã. Não, não são. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Que profecia? Aí ele cita a profecia, ó. Nos últimos dias, então, vou fazer um gancho aqui, tá? Um parêntese aqui. Nos últimos dias, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus subiu aos céus. Ok? Na Bíblia, os últimos dias não são estes aqui. Já começou lá atrás. Todo o período em que Jesus está à direita de Deus, prestes a voltar, compreende os últimos dias, tá? Então, quando você for ler algumas passagens nos livros do Novo Testamento, que traz essa expressão, pois nos últimos dias virão enganadores e tal e tudo mais, está falando desde a época que Jesus subiu aos céus até agora, até esse momento, ok? Tem muitas pessoas que querem contextualizar literalmente os últimos dias com os acontecimentos históricos, como, por exemplo, a Guerra Fria, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, o mercado comum europeu, agora a China, e, de novo, a Rússia e os Estados Unidos se pegando aí e tal. Então, quer dizer, não é isso. Tá? Os acontecimentos que acontecem dentro dos últimos dias, a gente já espera Jesus voltar, assim como os outros que são, a qualquer momento. Mas, enfim. Ele fala que ele é o começo do fim, não fala? Ele é o começo e o fim, o ômega, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Uhum. Ah, ele fala, tá, eu preciso ler direito. Antes eu pensava que ele tinha falado que ele era o começo do fim. Veja bem, não. Em Efésios... Não tem isso, né? Em alguns textos bíblicos, João capítulo 1, Efésios também vai tratar sobre isso, tudo que foi... Hebreus também, capítulo 1, tudo que foi feito por ele, para ele e por ele, né? Por intermédio dele. Então, Jesus é o princípio. Tudo foi criado por meio dele. E ele é o fim, porque a terra será destruída e o universo será abalado com a volta dele. Ele é o começo e o fim, né? Do ponto de vista do nosso universo, né? Da nossa existência dessa forma aqui. Mas, enfim, ele diz que nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, né? Ou toda a carne, dependendo da tradução. Aí ele diz, ó, os seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Uma alusão a poderes sobrenaturais aí. E aí, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, veja, ele está dizendo que será sobre todos os povos, e no versículo 18, sobre os servos deles também, dele. Quem que era considerado servo de Deus no sentido geral na história do Velho Testamento? O povo dele, né? O povo hebreu, o povo judeu. E quando ele fala no 17, todos os povos, é que a salvação representada pelo Espírito Santo habitando nas pessoas seria algo que transcenderia o povo hebreu. O plano, na mente de Deus, a salvação iria, na nova aliança, ser acessada por quem quisesse, desde que ela cumprisse as exigências, né? Era crer no Senhor Jesus, se arrepender, tá? Mas qualquer um pode, de graça. E aí, no 19, ele vai usar uma linguagem apocalíptica, né? Uma linguagem de revelação,
que começa com os profetas. João, em Apocalipse, apenas utilizou esse tipo de linguagem que já existia no povo judeu, para falar a respeito desse período aí, que seria um período que traria grandes conflitos. Lembre-se que, enquanto os apóstolos estavam vivos, não só eles foram perseguidos, Jesus disse que eles morreriam, seriam perseguidos, o mundo odiaria eles, como a igreja também foi, né? Lá em Apocalipse 12, por exemplo, diz que a mulher estava grávida para dar à luz, essa mulher é a igreja, dá luz ao menino, esse é Jesus na representação, e aí o dragão, que é Satanás, ele abre a boca e um rio sai para tragar o menino, matar Jesus e tal, e depois, como ele não consegue, aí ele se vira contra a descendência da mulher, que são os cristãos, os discípulos. E a partir daí, Satanás começa a perseguir a igreja. E na tônica de Apocalipse, ele vai usar o quê? O Império Romano, a lei romana, o imperador romano, o exército romano, e assim, e 10 imperadores, então, romanos perseguem a igreja. Então, isso é uma alusão a esse período do início da igreja. Ok? Leve em conta que os evangelhos e as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas num período muito curto de tempo. Primeiro, não foram escritos logo depois que Jesus morreu, levaram alguns anos. Alguns historiadores estimam entre 20 e 30 anos, talvez 15, vamos chutar aí, 15 a 30, chutar no sentido de que tem tantas, né? Mas assim, todos concordam que é um período elástico aí, mas não tão grande. Entre 15 e 30 anos depois que Jesus morreu, é que as cartas começaram a ser escritas. Ok? Sendo que quem tem mais carta é o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, mais cartas, né? Então, o primeiro evangelho teria sido Marcos e assim por diante. Então, vamos imaginar, então, que do ano 25, para tirar uma média, do ano 20, do ano 20 até o ano 98, 99, que é quando João, ele foi preso na ilha de Patmos, ele é solto, depois ele escreve 1ª, 2ª, 3ª João e morre. Então, de 30 a 98, 99, ok? Então, o Novo Testamento foi escrito dentro de um período de 60 e poucos anos, relatando desde o nascimento de Jesus até ali a carta de Apocalipse, 1º, 2º e 3º João, que são os últimos livros do Novo Testamento, cronologicamente falando, ok? Então, um período curto, se considerar o tempo, em 60 e poucos anos. Só que, dentro desse período de 60 e poucos anos, como é que o evangelho ia ser pregado? Se nas primeiras décadas não tinha nada escrito. Deus, então, providenciou a pregação da palavra oral, falada, como foi lá em Pentecostes, lá em Jerusalém, com a manifestação sobrenatural dos dons do Espírito Santo. Como é que eu posso afirmar isso? Como é que você pode afirmar que os dons, inclusive de línguas, tinham como propósito a pregação do Evangelho? Ora, porque a Bíblia fala. Lembra de Marcos, capítulo 16, versículos 18 lá? O que está dizendo? De fato, depois que Jesus falou com eles, eles saíram por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. E cooperava com ele o Senhor. Cooperava na pregação da palavra. Por meio de quê? Por meio de sinais. Então, os sinais eram para confirmar a palavra falada. Ok? Confirmar a palavra. Com sinais. Está muito claro o texto aí. Então, no início da igreja, na meninice da igreja, na infância da igreja, no período em que as cartas, a Bíblia, o Novo Testamento estava sendo compilado, Deus usou as manifestações sobrenaturais para confirmar a palavra falada pelos apóstolos. Isso você vai ver acontecendo em Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai ver. Acontecendo em algumas cartas também. Só o que acontece? Conforme você vai lendo a Bíblia, o Novo Testamento, e vai chegando nos últimos livros, você vai percebendo que já vai diminuindo muito a citação de milagres. Já não tem muito. Pelo contrário, você encontra textos como o de Tiago dizendo assim, Tiago capítulo 5.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore. E a oração da fé salvará o enfermo. Por que não diz lá, chame o presbítero da igreja e mande o cara colocar a mão e curar a pessoa com o dom de cura? Por que é a oração? Porque começa uma transição. E não são só os presbíteros, porque no texto de Tiago, se você continuar lendo, vai dizer que a oração do justo vale muito na sua eficácia. E ele cita o exemplo de Elias, dizendo que qualquer um na igreja, ou a própria igreja, por meio da oração, pode obter cura, milagres, ok? Mas já é uma transição aí, tá ok? E aí você vai perceber que, quando chega em Atos capítulo 6, tem o primeiro problema da igreja. O primeiro problema da igreja, interno, grande problema, é um preconceito, né? Uma acepção de pessoas. Havia na igreja muitos necessitados, muitas viúvas, sobretudo, e havia o grupo de viúvas que eram hebreias, lá de Jerusalém, e o grupo de viúvas que eram esposas de helenistas, de judeus que moravam em outros países fora de Israel. E como quem cuidava da cesta básica, da distribuição do alimento, eram judeus hebreus de Jerusalém, eles começaram a deixar as viúvas cristãs dos helenistas sem a distribuição diária do alimento. E isso gerou uma murmuração, uma divisão na igreja, dois grupos, os helenistas e os hebreus, dois grupos na igreja. E essa murmuração chegou até os apóstolos, porque era responsabilidade deles, o dinheiro era depositado aos pés deles, eles que eram os coordenadores. Se um funcionário de uma loja causa problema, você vai reclamar com quem? Com o gerente, né? Então, assim, aquela turma lá que estava servindo causou problema, o problema chegou até os apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Se reuniram, decidiram algumas coisas, chamaram toda a igreja e fizeram uma reunião com a igreja inteira, homens e mulheres. Então, nós temos o precedente no Novo Testamento que, quando se vai escolher liderança, toda a congregação participa, homens e mulheres. Chamou toda a comunidade dos discípulos e aí disse o seguinte: não é razoável que nós, os apóstolos, ficamos mesmo servindo à mesa, é muito trabalho. O nosso ministério, dado por Jesus, é oração e pregação da palavra. Então, escolham aí ele vai dizer, 7 homens, eles determinaram antes que eram 7, que eram homens, e disse as características: sabedoria, cheio do Espírito Santo, bom testemunho, tal. Beleza. Estão me acompanhando? Tudo bem? Tá ok. E aí, a igreja votou. Mais de 10 mil membros fazendo uma votação para escolher 7, que não foram indicados pelos apóstolos, porque os apóstolos não deram os nomes dele, não, só deu as características, a igreja que tinha que conhecer. Eu não sei quantos dias levou essa votação, né? Quanto tempo, mas no final escolheram lá 7. E escolheram 7 helenistas, porque todos os 7 nomes aí são de helenistas. Seria mais ou menos como se os judeus estivessem dizendo, os judeus cristãos, pisamos na bola. E para provar que nós realmente nos arrependemos do que nós fizemos, vamos escolher 7 helenistas, porque agora eles vão cuidar das nossas viúvas. Que maravilha, né? Foi uma bênção isso aí. Então, quando esses 7 foram escolhidos, o texto diz... Foi Estevão e Filipe, que são os dois que os capítulos seguintes vão tratar. O ponto é que de Atos 1, Atos 2, até Atos 6, nós temos 4 versículos, já está nos slides, né, em que os apóstolos eram os únicos que faziam sinais e prodígios por intermédio das suas mãos. Ninguém mais fazia sinais e prodígios. Por quê? Porque há 4 textos entre Atos 2 e Atos 6 que somente diz que só os apóstolos faziam sinais e prodígios, mais ninguém. Ok? Só que quando chega agora em Atos 6, esses 7 homens são apresentados aos apóstolos diante de toda a igreja. E o que é que os apóstolos fazem pela primeira vez na história? Pela primeira vez. O texto diz que eles oram e impõem as mãos. Uma espécie de bênção. Oram e impõem as mãos. Ok? O que acontece? No momento seguinte, em que eles
Atos capítulo 6, versículo 6, né? Impuseram as mãos. E aí acabou o assunto. Mas olha o versículo 7 e 8. Assim a palavra de Deus se espalhava, esse é um resuminho, crescia rápido o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E aí vai começar a contar a história de um desses, um dos 7, que é Estevão. E aí, na história de Estevão, diz lá, olha só, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. Opa! Peraí, agora nós temos uma pessoa que não faz parte do grupo dos apóstolos e que a Bíblia está dizendo que ele também tem poder e faz grandes maravilhas e sinais entre o povo, pela primeira vez. Tá vendo aqui? O contexto, seguindo, pela primeira vez. Mas por que Estevão tem esse poder e faz sinais e maravilhas? Aí Estevão vai pregar para os da sinagoga dos alexandrinos lá, e herodianos, se não me engano, e o que acontece? Ele termina sendo apedrejado e morre. Aí Lucas começa a contar a história de outro que estava aqui no grupo dos 7, que é Filipe. Filipe foi para Samaria pregar o evangelho. E o texto diz que Filipe também tinha poder, que ele fazia sinais e prodígios no meio do povo, que ele expulsava demônios, curava aleijados, e homens e mulheres iam se batizando. Filipe, então, encontra lá com um cara que é mágico em Samaria, chamado Simão. Simão, ele é um enrolador, ele é um enganador, ele é um ilusionista. Só que ele se dizia, com os truques dele, se autoproclamava o grande poder de Deus, o poder divino. E por ele ser muito bom na arte de magia, de ilusão, as pessoas, todo o povo, versículo 10, do mais simples ao mais rico, dava e exclamava dizendo, este homem realmente é o poder divino, o conhecido grande poder. Mas agora tem um grande problema. O poder verdadeiro chegou lá, por meio de Filipe. E agora se encontra Filipe, homem de Deus, com o poder genuíno, e se encontra com ele quem? Simão. O que as pessoas dizem que é o poder de Deus, mas na verdade é um engano. E aí nós temos um confronto de poderes entre Filipe e Simão. E aí quando Simão começa a observar Filipe, Simão fica perplexo. Porque o que Filipe fazia, Simão não conseguia fazer. Ao ponto que a Bíblia diz que o próprio Simão, versículo 13, foi batizado. Creu e foi batizado, porque ele com certeza pensava, mas ninguém pode fazer isso que esse cara faz. Eu sou mágico, eu engano, eu sei o que eu faço truque, mas isso é diferente de tudo, não tem como. E aí, quando ele se batizou, o que ele fez? Grudou nos apóstolos, grudou em Filipe, que não era apóstolo, né? E ficou lá, observando de perto, maravilhado. Em Jerusalém, os apóstolos estavam lá, ficaram em Jerusalém. Quando eles souberam que Samaria ouviu a palavra, mandaram Pedro e João, que eram apóstolos. Mas mandaram Pedro e João para fazer o quê? Olha o versículo 15. Estes, ao chegarem lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido. Ok? Isso significa o quê? Poder sobrenatural, sobre nenhum deles. Então, mas aqui, o que os apóstolos foram fazer para que as pessoas recebessem o poder sobrenatural? Orar. Orar. E depois, impor as mãos, olha lá. Então, Pedro e João lhes puseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, com poder sobrenatural, aqui. Ok? Então, isso é igual ao batismo com o Espírito Santo dos apóstolos? Quem impôs as mãos nos apóstolos lá, naquela reunião que eles receberam? Alguém? Não. Alguém orou por eles? Não. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem oração e não tem imposição de mãos. É de repente, vem do alto. Então, o que está acontecendo aqui com as pessoas em Samaria não é batismo com o Espírito Santo. É o quê? É a bênção apostólica, ou seja, é quando um apóstolo ora e impõe as mãos sobre uma pessoa e esta pessoa também vai ter dons sobrenaturais. No entanto, esta pessoa que recebe, ela não tem o poder de transmitir para outros. Como não tem? Bem, primeiro, Filipe tinha o poder, não era apóstolo, ele fazia parte do grupo dos 7. Ele estava em Samaria curando
expulsando, ressuscitando, sei lá, fazendo isso, mas ele não passou para ninguém. Por que ele não passou para ninguém? Porque ele não era apóstolo. Foi preciso descer 2 apóstolos para fazer isso, porque somente os apóstolos podiam fazer. E como a gente sabe disso? É só descer um pouquinho mais. Acho que é o versículo 19. Aí, deixa eu ver. Aqui, ó, 18. Vendo Simão, então era algo visível, que o Espírito, ou seja, o poder sobrenatural, era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, no texto está claro. O texto está dizendo aqui que aquelas pessoas que receberam o poder, os dons do Espírito Santo, ou que dom fosse que o Espírito quisesse que ela recebesse, essas pessoas tiveram que receber oração e imposição de mão de quem? Dos apóstolos. E o texto deixa muito claro que o Simão viu isso, e ele notou isso, que só era dado por imposição de mão dos apóstolos. Como Filipe não era apóstolo, ele não podia transmitir. Aí ele ofereceu dinheiro. E aí segue o texto. O ponto é, se existe hoje alguém com um dom sobrenatural do Espírito Santo, este que nós estamos falando aqui, milagre e o poder de Deus é uma coisa, existe hoje. O que eu estou falando é dons sobrenaturais do Espírito Santo segundo o Novo Testamento. Era necessário que um apóstolo impusesse as mãos e orasse. Bom, nós não temos hoje apóstolos vivos para orar e impor as mãos, ok? E ninguém. Para se ter este dom sobrenatural do Espírito Santo, o rito é esse. Nós vamos ver em Atos 19 a mesma coisa. Quando Paulo encontra 12 discípulos em Éfeso, que tinham sido batizados somente no batismo de João, e aí ele prega Jesus, essas pessoas são batizadas, e Paulo impõe as mãos sobre eles e eles passam a falar em línguas. Paulo é apóstolo, impôs as mãos sobre eles, ok? Então, fica muito claro que, aí está o texto, né? É só descer um pouco mais. Então, ali, que batismo receberam? Tarará, o batismo de João. Aí ele fala de Jesus, versículo 5, ouvindo, foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é o batismo para receber o Espírito Santo interiormente, aquela primeira trabalho do Espírito Santo, que é receber dentro de uma pessoa, a transformação, o fruto do Espírito e tal. E depois, o que ele fez? Aí, impôs as mãos e veio sobre, tá vendo? Veio sobre, então é o poder sobrenatural. Aqui, só que ministrado através da imposição de mãos. E aí eles então receberam e começaram a profetizar e falar em línguas. Provavelmente começaram a falar em latim, em outras línguas lá que os apóstolos podiam identificar. Paulo era um poliglota, ele falava pelo menos 6 línguas, é o que se estima, sem ter nada a ver com o dom de línguas. Ok? Vamos lá agora em Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Como é que a gente pode confirmar que os apóstolos apenas, somente eles, tinham condição de transmitir os dons sobrenaturais? Ou seja, o Espírito Santo com poder. Podemos confirmar isso, além dos textos claros que já temos? Podemos. A carta aos Hebreus foi escrita ali por volta do ano 63 a 65. Ok? Depois de Cristo ter nascido, portanto, mais de 30 anos depois de Pentecostes, né? Então, quando chega aqui, o autor de Hebreus, ele está em Roma, na Itália, e ele escreve, então, para uma congregação de público, na maioria provavelmente judaico, mas era uma congregação com certeza mista. E aí, quando ele chega aqui no capítulo 2, versículo 1, e a gente vai até esclarecer aqui, já aproveitando o gancho, que quem escreveu Hebreus não foi o apóstolo Paulo. Muitos irmãos têm a ideia de que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas o texto aqui já vai provar para a gente que é impossível ter sido Paulo, né? Como? Vamos ver. Então, o autor diz lá, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Aqui está falando do Evangelho, tá? Ouvido aqui é o Evangelho. Por quê? Até então, o Evangelho ainda não tinha sido completo, porque Evangelho não são só as 4 primeiras cartas. A gente fala Evangelho ali, boas novas, atribuindo as primeiras cartas, porque elas tratam de Jesus diretamente. Mas todo o Novo Testamento é considerado palavra de Deus, boas novas, ok? Mas, enfim,
e jamais nos desviemos do Evangelho. Porque se a mensagem transmitida por anjos, aqui ele está se referindo a parte do que foi proclamado no Velho Testamento, ok? Porque ele está fazendo uma comparação do Velho Testamento com o Novo. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, então quando Deus mandou anjos proferir a palavra dele para o povo que se não se arrependesse e assim por diante e tal, como escaparemos nós? Nós aqui inclui ele, o autor, tanto os leitores quanto o autor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ou seja, se negligenciarmos o Evangelho? Esta salvação, ou seja, este Evangelho, primeiramente foi anunciada por quem? Quem que trouxe primeiro a palavra de Deus? O Senhor, pelo Senhor. E depois, foi-nos. Opa, foi-nos significa ele também. O autor aqui está dizendo, foi-nos, a mim também foi, confirmada pelos que a ouviram. Isso quer dizer que o autor de Hebreus, ele é a terceira geração. Jesus é a primeira, ou segunda, se quiser dizer assim. Jesus pregou para os apóstolos, e os apóstolos pregou o evangelho para outras pessoas. O autor de Hebreus não faz parte da primeira geração. Ele está dizendo que ele mesmo ouviu a palavra daqueles que ouviram diretamente do Senhor. Então não pode ser Paulo, porque Paulo, Gálatas capítulo 1 e 2, Paulo ouviu a pregação do evangelho inteira, ele foi instruído diretamente por meio de revelação do Senhor. Ok? Então o Senhor, ele diz isso. Eu não aprendi o evangelho de homem algum, mas aprendi diretamente do Senhor, por meio de revelação. E aí é fato que ele não se inclui aqui. Também o estilo de escrita não é dele. O tipo de grego que tem no livro de Hebreus não é o estilo de Paulo, não é o jeito que ele escreve. Bom, e aí o versículo 4 é o que nos interessa aqui. Ó. Deus também deu testemunho. Opa! Lembra lá de Marcos capítulo 16? Que Jesus, por meio da promessa de Deus, que era dar poder do alto para os apóstolos, para que eles pudessem fazer o quê? Testemunhar, pregar o evangelho. E vós sereis minhas testemunhas em Judéia, Samaria, Galiléia, até as confins, a testemunhar Jesus, ok? Deus também deu testemunho dela, da palavra, por meio de quê? De sinais. A palavra foi testemunhada no início da igreja por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, quem que podia distribuir o Espírito Santo para que o Espírito pudesse capacitar de forma sobrenatural o dom com quem ele quisesse? Os apóstolos receberam com o batismo, é verdade. Mas a distribuição do Espírito Santo, somente um apóstolo poderia fazer por meio da oração e imposição de mãos, como nós temos registrado no Novo Testamento estes exemplos. Ok? Agora vamos dar um pulo, eu já vou parar daqui a pouco para um debate, uma conversa. Agora vamos dar um pulo em 1 Coríntios, capítulo 13, aliás. Capítulo 13. Eu sei que eu estou falando muito, mas é uma revisão, e como isso está gravado, você pode consultar a qualquer hora, a qualquer momento, e aí fica mais coeso, tá certo? Fica as pontas amarradas, né? Aí. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai tratar de dons relacionados ao amor. Por quê? Porque no capítulo 12 ele já começa falando de dons. Não precisa ir lá não, mas no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo começa dizendo, com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eles estavam sendo ignorantes, estavam fraudando, fazendo coisa errada, disputando, estava uma bagunça lá. Então, capítulo 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dedicar para tratar sobre dons, tratar sobre o culto, sobre manifestações. E ele vai dar uma atenção especial ao dom de línguas, porque esse era o dom mais fraudado, mais problemático lá para os coríntios,
que eles estavam supervalorizando em relação a outros dons. E aí, quando chega aqui no capítulo 13, o apóstolo fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Bem, essa é a única vez em todo o Velho e Novo Testamento que essa expressão aparece. E justamente num texto em que ele está corrigindo a igreja que estava, não é aplicando os dons de forma errada, é fraudando os dons, porque dom, é o Espírito que dá. Havia pessoas ali fraudando. Inclusive, no capítulo 12, versículos 2 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer que uma das fraudes era que tinha gente lá dizendo anátema a Jesus, pelo Espírito. E aí Paulo fala, peraí, ninguém pode falar pelo Espírito anátema a Jesus. Anátema significa maldito. Por que estava dizendo isso? Porque a igreja estava fracionada em grupos que brigavam entre si e tinha um grupo que dizia que era de Cristo, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, e um estava atacando o outro. Ok? Então, no versículo 2, ele vai falar, ainda que eu tenha um dom de profecia. Está vendo que ele está tratando dos dons? Língua, profecia, conhecimento. O capítulo 13 o dom supremo é o amor. Sem amor, o resto cai por terra. E a igreja não tinha amor, a igreja estava dividida, fracionada, brigando, um processando o outro, um se embriagando, não esperando para tomar ceia, fazendo separação e tal. A igreja estava muito bagunçada. Pode descer mais um pouco. Aí, quando chega no versículo... vamos dizer aí. Versículo... Tá certo. 8, né? Ele termina o 8 falando sobre o amor, e aí ele vai dizer, o 8, aí, o amor nunca perece, nunca acaba, nunca termina, mas as profecias vão desaparecer, está no futuro, desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, e ele poderia continuar aí a lista com os outros 6 dons, mas não precisa, isso é como uma dízima, né? Ele coloca 3 dons ali, já se subentende que ele está tratando dos dons que vão acabar. É isso que ele está querendo dizer. E aí, por que vão acabar? Aí ele vai justificar no versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que ele está querendo dizer aqui? Ora, quem está escrevendo é Paulo, e ele está escrevendo 1 Coríntios. O apóstolo Paulo sabe que 1 Coríntios não será o último livro do Novo Testamento. Ele sabe que a palavra de Deus não está encerrada, ainda está incompleta. Ainda está sendo escrita ao longo do tempo. Por isso que ele está dizendo que, em partes agora, em parte nós conhecemos, não sabemos tudo ainda. E em parte nós profetizamos e pregamos, não está tudo revelado ainda. O João não morreu, o Apocalipse não foi escrito, as 3 cartas, 1ª e 2ª João, ainda não foi escrito. Então, o Novo Testamento não está encerrado, a palavra não está encerrada ainda. Ok? Aí ele diz, quando vier o que é perfeito, note que o O aqui não está em maiúsculo. Por quê? Porque não está falando aqui de uma pessoa, não está falando de Jesus, está falando de uma coisa, não de uma pessoa. Se fosse Jesus ou uma pessoa, o O seria maiúsculo aí. Então, quando vier, porém, o que é perfeito, aquilo que é perfeito, então o que é imperfeito, ou em parte, desaparecerá. No contexto aqui, os dons sobrenaturais foram dados por Deus para confirmar a palavra, mas a que palavra? A falada. Não é? Sobre isso, Jesus disse para Tomé, Tomé, só porque você tocou na minha ferida e viu, creu, felizes serão aqueles que vierem a crer sem ver. Ou seja, já aludindo que esta área de dons sobrenaturais para confirmar a palavra teria um fim, não é? Ele diz, então, que é imperfeito, ou seja, o que é em parte, desaparecerá. E aí ele vai dar 2 ilustrações sobre esse período da igreja, esse período até fechar o Novo Testamento, né? Que ele chama isso de meninice. Ele vai comparar uma fase de crescimento humano. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que ele está comparando aqui com essa analogia? Que a meninice da igreja, a pregação do evangelho era oral e confirmada por meio de sinais e prodígios. Mas isso acabaria, teria um fim. E quando seria esse fim? Quando viesse o que é perfeito, a lei perfeita, quando se estivesse estabelecido tudo que nós precisamos saber plenamente através da palavra de Cristo, que é
o Novo Testamento. E aí ele vai dizer, olha, esta fase que nós estamos vivendo é uma fase de meninice. Quando a igreja ficar madura pela fé, na crença, na palavra de Cristo, aí essas coisas vamos deixar para trás. Segundo a analogia, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo. Agora, pois, é a época de Paulo, quando ele escreveu isso. Né? É um reflexo obscuro, não está claro. É como um espelho. O espelho da época de Paulo era um espelho diferente do nosso, era um latão polido, né? Um bronze polido, era turvo. Mas então, ou seja, quando chegarmos lá na frente, aí nós vamos ver face a face. Não é o veremos, não está dizendo vamos ver alguém, Jesus, não. Está dizendo veremos, nos veremos. Eu vou me ver claramente. A Bíblia, o Novo Testamento, é o espelho da alma. Quando alguém lê o Novo Testamento, ele enxerga quem ele é, um pecador. Ele vê as suas deficiências, né? Ele se enxerga. Aí ele diz, agora, nesse momento que eu estou vivo aqui escrevendo, conheço em parte. Claro, a Bíblia não foi encerrada ainda, então conhecerei plenamente. Ou seja, quando chegar lá na frente, aí eu vou poder conhecer tudo plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aí ele diz, agora, pois, permanecem 3, a fé, a esperança e o amor. E aí ele diz que, terminado o período dos dons, o que vai permanecer? 3 coisas fundamentais: fé, esperança e amor. Fé, crença naquilo que é de quem é Deus, quem é Jesus e na sua palavra. Esperança, nossa ida para os céus, aguardando a volta de Jesus. E o amor é que tudo isso está imerso e é reflexo desse amor de Deus. Ok? Entenderam até agora? Vamos parar um pouco. Se tiver algum comentário, pergunta nesse resumão aí. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Senão eu continuo. Então, estou entendendo que o silêncio significa que está todo mundo entendendo. Porque se eu estiver em silêncio e não está entendendo, tem um provérbio que diz até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Então, fale. Oi. Essa profecia de Joel já se cumpriu ou vai cumprir? Sim, porque sim e não, como diz o nosso irmão Enio Latoro, né? Então é assim, ó. Sim, por quê? Porque o próprio Pedro diz isso lá. Ele diz, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E ele cita. Só que o cumprimento, em parte, porque ele está usando a chave, uma só, que é a pregação para que público apenas? O público judaico. A profecia fala de 2 públicos, os servos e o resto, né? Toda a carne. Então está faltando a outra chave. E a outra chave, Pedro só vai usar 15 anos depois com Cornélio. Deus, ele deu um tempo de transição de 15 anos para o povo judeu. Você vai perceber em Atos 15 que os presbíteros lá de Jerusalém, os pastores e apóstolos, eles dizem para Paulo que muitíssimos sacerdotes e homens zelosos da lei creram no Senhor e são cristãos lá em Jerusalém. E são zelosos da lei, guardavam o sábado e tal. Ou seja, os judeus, na sua maioria, que se converteram ao cristianismo, ainda continuavam praticando as obras da lei. E demorou um bom tempo para que isso fosse sendo quebrado aos poucos. Uma transição. Agora, durante 15 anos, nenhum judeu e nem os apóstolos acreditavam que era para se pregar o evangelho para um não-judeu. Nenhum não-judeu se converteu nos 15 primeiros anos da igreja. Todos os batizados eram judeus. Ou, no máximo, um prosélito, que é alguém que faz os ritos para viver como um judeu. Quem é o primeiro não-judeu batizado? Cornélio. E o que o batismo de Cornélio causa em toda a igreja? Inclusive a de Jerusalém, que era a igreja mais tradicional e mais fechada. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Espero ter respondido aí, Valdo. Tio Alex? Oi.
Pode falar. Me deu um branco aqui, por exemplo. Tudo bem. Os 4 evangelhos eles foram escritos ali antes de Atos, né? Atos dos Apóstolos começou 2. Sim, antes de Atos, com certeza. Porque Atos é escrito no ano 30, 31, por ali. E os 4 evangelhos foram escritos antes? Não, 30, 31 não, desculpa, anos 60, mais ou menos. Porque Jesus morre com 33 anos, certo? Isso. Tá, então nada foi escrito na época de Jesus vivo. Porque tudo que foi escrito foi depois que ele morreu, relatando o passado. Tá certo? Tá. Então tá. Atos foi escrito por Lucas em Roma. Então, provavelmente um deputado ou um senador romano chamado Teófilo. E foi escrito ali, por volta do ano 60, 59, 61, quando Paulo estava preso no primeiro aprisionamento dele. Então, dá mais ou menos isso aí. Então, os evangelhos foram escritos provavelmente antes, pelo menos a maioria deles. Marcos, com certeza. Oi? Antes de Atos dos Apóstolos. Sim, com exceção de Lucas. Depois de Cristo. Isso. Não começou a igreja no Atos 2, ali, não foi ali que começou a igreja? Não, em Atos, Lucas está falando do passado. Ele está dizendo, eu pesquisei e tal. Quando a igreja começou, foi lá no dia de Pentecostes. Todo o Novo Testamento, na sua maioria, é uma escrita inspirada pelo Espírito Santo sobre o que já havia acontecido. São relatos. É como se você estivesse escrevendo sobre uma viagem que você fez em 2000 para Curitiba. Entendeu? É um relato. Então, é uma narrativa, é uma história verídica do que aconteceu no passado. Então, quando Lucas escreveu, ele pesquisou, conversou com as pessoas e tal, e ele começou a escrever, olha, a igreja começou assim, ó, Teófilo, e ele começa a escrever sobre o passado. Lucas não estava lá no dia de Pentecostes. Ele se converteu muitos anos depois, ele está escrevendo do que ele pesquisou com os irmãos, com os apóstolos. Então, os 4 evangelhos foi escrito depois do Atos dos Apóstolos. Não, Atos 2. não, porque Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas provavelmente 60 anos depois, 30 e pouco depois de Jesus, 30 e poucos depois do Pentecoste. 30 e pouco depois do Pentecoste? Depois que a igreja começou. Então, com certeza, o Evangelho de Lucas foi escrito junto com Atos. Mas os outros evangelhos provavelmente já estavam escritos. Com certeza, o de Marcos já estava escrito e o de Mateus também. Tá. Então tá, obrigado. O Alex, aqui na Sheldon está dizendo que foi 90 anos depois de Cristo, essa de Atos. O livro de Atos. 90 anos. 90 anos, está falando aqui na... Bom, eu já li. Esse é um problema, porque dependendo da Bíblia de estudo ou do livro de história, mas procura depois essa informação em outras Bíblias de estudo, que você vai ver que é diferente. Então, eu já tive que lidar com datas esdrúxulas, assim, é muito confuso. Um fala uma data, outro fala outra. Essas Bíblias de estudo, elas são muito boas, mas eu prefiro ficar com essa data que eu coloquei, porque ela tem mais fundamento dentro do contexto histórico e tal, entendeu? Ok. Ô, Alex, Oi. Esses 15 anos que você falou que precisou levar, a gente estava vendo com o Enio lá em Hebreus, que ele está dando para nós, ele fala que o Velho Testamento, até eu anotei, era tudo visível. Sacerdote era visível, né? Sacrifício era visível, enfim, tudo era visível. E o que aconteceu com a vinda de Cristo? Tudo que era natureza visível começou a virar uma natureza invisível, espiritual. Isso. E eles precisavam se adaptar a isso, né? Nicolas, Nicolas. Exatamente.
Então, por isso que eles, que foi que na inteligência de Deus, vamos falar assim, né? Ele fez tudo um processo para que assim a gente acaba compreendendo melhor as coisas, né? Porque, assim, veja bem, lá em Jeremias 31, quando Jeremias profetiza sobre a nova aliança, ele diz que não será escrita mais em pedra, mas escreverei na mente e no coração, e incluirá perdão dos pecados. Ou seja, na lei, o perdão de pecados era visível porque um animal pagava com a vida dele, com derramamento de sangue, por você. A lei estava escrita na Torá e nas pedras que Deus deu os 10 mandamentos. Era tudo tocado, visível. No Novo Testamento, a igreja inicia toda a pregação do evangelho sem nada escrito. Era meramente testemunho. A escrita sobre o Novo Testamento, na mente de Deus, só vem depois, que são os relatos, para deixar instruído a igreja que viesse depois sobre como eram os mandamentos, o que foi escrito, o que devia ser seguido. Mas sempre... E eram apenas cartas, né? Isso, mas sempre, desde os evangelhos, Jesus e os apóstolos afirmavam que não poderia ultrapassar nem diminuir, que deveriam ficar, guardar a palavra. Então, a palavra que vai sendo escrita, ela vai contando a história da salvação, de Jesus, da igreja, da evangelização, mas ela também vai trazendo os mandamentos de Cristo, as instruções em forma de sã doutrina, ou seja, em forma de norma. E aí a gente vai lendo a história viva de como a igreja se desenvolveu e vamos aprendendo quais são os mandamentos de Cristo. Lendo nos textos, quando diz, assim ordeno em todas as igrejas, assim disse o Senhor, é necessário que... Então, essas expressões são expressões normativas que indicam o mandamento. Às vezes, um texto é claro, quando Paulo diz, por exemplo, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ele fala, quero que vocês entendam, se vocês são espirituais, que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então, ele já então, a gente faz assim, a gente aprende e guarda no coração, ok? Perfeito. Vamos caminhar um pouco? Alex, qual é a data que tu deu mais ou menos aí? A data suposta que eu acho mais coerente, né? Com relação, inclusive nesse filme mais novo, Paulo o Apóstolo, um filme muito legal que mostra o apóstolo Paulo, a vida dele, ele morrendo em Roma e tal. Inclusive, eles mostram isso, né? Quem faz o papel de Lucas é o que fez o papel de Cristo num dos filmes aí, né? Então, mostra Lucas escrevendo o livro de Atos enquanto Paulo está vivo, porque Paulo vai contar várias coisas para Lucas, inclusive. Isso é ano 60, aproximadamente. O apóstolo Paulo... Eu tenho aqui na Bíblia que dá ano 63, dá duas datas, né? Isso, ano 63 e antes de 70, né? 4 anos. Datas, mas eles dão que ele conta com Paulo viajando, ele conta com realmente que ele está viajando junto com Paulo. Isso. Tanto que Paulo escreve Filemão, Colossenses, né? Isso. A partir de Atos, capítulo 19, é isso? Paulo introde. Atos 19. A partir de Atos 19, Lucas entra na história. Provavelmente ele se converteu em Filipos. Por quê? Porque nesse texto do livro de Atos, capítulo 19, Lucas começa a usar o que é chamado, na teologia, é chamado de porções de nós. O que significa isso? Ele começa a falar na segunda pessoa. Então, eu e Paulo, ficamos em Filipos. Opa! Ele nunca tinha usado nós até chegar nesse texto. E quando uma pessoa usa e nós ficamos lá, ele está se incluindo. Ele ficou junto também. Então, Lucas, ele acompanha Paulo a partir de Filipos. Pelo menos é o que está escrito no livro de Atos. E aí ele vai acompanhando Paulo até a morte de Paulo. E Paulo foi preso 2 vezes. A primeira vez é o de Atos 28, o final
o final de Atos. Ele é solto, ele é absolvido por Nero, e aí ele faz mais uma viagem missionária e depois ele é preso segunda vez e aí ele morre decapitado. Ele morre em 68, né? Ok. Pedro tinha levantado a mão ou é impressão minha? Era para só falar a questão da data, porque na Estudo Profético também fala no ano 62. Uhum. Tá vendo aí? Então vai ficar, geralmente, são 4 anos. Que eles dão. Isso. Se você tiver dentro de 4 anos, está acertando a mosca. Entre 60 e 64. Aí... É a corrigida fiel para Estudo Profético. É a data mais adequada. Tudo bem? Eu preciso só continuar mais uns 10 minutos para encerrar. Oi. Oi, Gracinha. Para a gente entender. Eu estava entendendo aqui, ficou meio complexo. Diga lá. Em Atos 2, 16, diz a profecia do Joel. Isso. Então, essa profecia já se cumpriu, né? Não. Ela está se cumprindo. O que Pedro está dizendo ali no início ora, o que ocorre aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Só que quem é que está falando isso? É Pedro. E Pedro está cumprindo, sim, a profecia naquele momento, pelo fato dele estar pregando o evangelho pela primeira vez para os judeus. Só que a profecia de Joel diz que o Espírito seria derramado somente aos judeus ou sobre todos os povos? Sobre todas as carnes. Exatamente. Então está faltando ela se completar. E é o que Pedro vai dizer lá em Cornélios. Pedro vai lembrar disso. Lá no princípio. Entendeu? E aí se completa a profecia. Ela começa a se cumprir, ela está se cumprindo, porque é Pedro que Jesus disse que iria dar as chaves do reino, que faz a pregação, mas ali não está sendo derramado sobre todos os povos, está sendo derramado por uma parte primeiro. Que parte? Os servos. Que povo é chamado servo de Deus? Né? Segundo Joel, na época de Joel. Povo de Deus. Mas a profecia também abarcava as demais nações da terra. Ou seja... Então se cumpriu lá em Cornélios. Mas o povo de Deus era chamado judeu, né, Alex? Exatamente. Isso. Segundo o Velho Testamento, sim. Então ela começa a se cumprir em Pentecostes e ela se completa e se encerra Cornélio, em Atos 11. Cornélio, Fala, Paulo. Não, só para nesse ponto não só de data, mas do tempo. Em Atos 11, indo para Cornélio, ali falou que leva mais ou menos 15 anos, é isso? Isso. De Pentecostes até... Até aquele... E é Lucas escrevendo tudo isso. É Lucas escrevendo. Ele fazendo essa menção toda. Isso, exatamente. Lucas escreve em ordem cronológica. Ele vai escrevendo desde Jesus e ele vai vindo. E ele é um historiador, porque como ele é médico, Lucas tem uma mente acadêmica. E ele é um excelente historiador. Por quê? Porque ele vai contando os fatos, narrando, comparando com eventos. Por exemplo, quando ele fala do nascimento de Jesus, ele diz assim, Jesus nasceu quando Quirino era governador da Judéia e César Augusto era o imperador. Então, ele vai pontuando alguns pontos. Isso, por exemplo, ele vai dizer que houve uma grande fome na época que Paulo subiu para Jerusalém. Essa fome veio na época que Cláudio era imperador. Então, veja, ele vai sempre pontuando. Isso é muito bom para nós, porque a gente tem como datar na história romana esses períodos. Entendeu? Então, se eu for pegar o livro de Lucas, que também foi ele que escreveu, ele pega ponto, falando ali de Jesus, ele pega 33 anos. Desde o nascimento até... É isso. Exatamente. E Atos, mais ou menos, o ponto que ele leva de Atos seria 15 anos ou um pouco mais? Não, é mais, porque ele começa Atos onde ele termina o Evangelho. Ele começa Atos no ano 33, quando Jesus sobe aos céus.
E aí ele vai até o ano 60, 62, quando Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, que ele termina dizendo que isso, né? Em Atos 28, Lucas diz que Paulo estava preso numa casa alugada, onde ele recebia as pessoas, esperando o julgamento. Ele estouraria mais uns 30 anos. Mais uns 30 a 33 anos, em média. Certo, tá certo? Então, é por isso, só um minutinho, é por isso que no livro de Atos você tem lá o início da igreja em Corinto, o início da igreja em Éfeso, as viagens missionárias, que neste meio tempo Paulo foi escrevendo essas cartas, ok? Para as igrejas. Oi, Luiz? Sandro, qual foi o tempo de quando Jesus subiu aos céus? Logo no início ali. Até os apóstolos receberem o Espírito Santo. Quanto tempo foi nesse período? Ali foi cerca de uma semana ou duas. Mais ou menos. Já estavam recebendo, quer dizer, eles começaram, aí demoraram então para começar a igreja. Não, a igreja começou logo rápido, porque o dia de Pentecostes foi 50 dias depois da Páscoa, que Jesus morreu. Jesus morreu na Páscoa, lembra? Sexta-feira da Paixão e tal. Ele morreu, então, na sexta. E aí, no sábado, se contava 7 semanas, 49 dias. No 50º dia, ou seja, um mês e meio, aí, a contar do sábado de Páscoa, tinha o dia de Pentecostes, que foi quando a igreja começou. Só que Jesus subiu aos céus 40 dias depois que ele ressuscitou. O Lucas diz isso em Atos 1. Jesus ressuscitou, passou 40 dias ensinando e subiu aos céus. 10 dias depois, aproximadamente, né, uma semana e meia, foi que aconteceu o Pentecostes. E a igreja começa. A igreja começa 50 dias depois que Jesus morreu. Ok? Tá bom? Beleza. Vamos lá? Mais alguém com o coração ardendo? Então tá bom. É interessante que a igreja já começa com ele se reunindo e partindo o pão, né? Já está presente ali. Em Atos 2:42, eles... a comunhão e o partir o pão. Já começavam tendo uma... o culto. Já começa o culto primitivo, né? O culto vai se desenvolvendo até o final da Bíblia, do Novo Testamento, o culto ele vai se desenvolvendo. Ali a gente já vê que eles cantavam, aí oravam, que eles tinham a comunhão, né, o partir do pão, juntos ali. Mas a gente sabe que depois também teve a pregação da palavra, né? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 14. Ok, deixa-me então... Oi, quem é? Só um comentário, não sei se você vai chegar nesse ponto, sobre os dons de língua, né? Nós estamos vendo como a religião tá pregando muito dom de línguas, né? Eu não sei se você vai chegar a esse ponto do que a igreja também, como nós pregamos aquilo que está na palavra, é atacada, né? Sim. Como diz lá em Efésios 3, fala que, Paulo na sua oração fala que aquele que é capaz infinitamente de fazer tudo que pedimos, né? E muito mais, eles questionam isso aí também, sobre a questão do poder que atua em nós, né? Do poder que... Sim, mas muito bom. Atuar em nós. Então, assim, às vezes vamos ser criticados no pregar da palavra, como muitos assim falam, por que vocês tomam a ceia no domingo, sendo que Jesus tomou a ceia com seus apóstolos na sexta-feira? Então, nós vamos falar aí que a ceia é tomada no domingo, porque a ressurreição de Jesus foi no domingo, né? Então, muitos vão criticar, vão falar sobre essa questão, né? Como nós falamos do dom de línguas que são pregadas nas religiões, também vamos ser atacados por essa forma aí, né? Então, a única, assim, eu não tenho tanto, pessoalmente, eu não tenho tanto problema com as afirmações de qualquer pessoa sobre textos bíblicos, porque eu primo em ficar com o que está registrado na palavra, no Novo Testamento. Então, para mim, é muito simples, né? A palavra é fiel, a palavra, ela é inspirada, ela não tem erro, jamais. Ela é o meio que nós temos a informação sobre Jesus, a igreja e os ensinamentos. Qualquer outra revelação, ou seja o que for, vinda disso, fora disso, ela pode ser fraudada, ela pode ser errada, ela pode ser de origem dúbio.
mas a palavra jamais. Então, qualquer pergunta que uma pessoa tenha, é muito mais seguro ela perguntar para o Novo Testamento, porque nós somos cristãos e guardamos a sã doutrina, ou seja, a palavra de Cristo. Então, hoje nós não matamos animais, nós não temos sacerdócio levítico, nós não adoramos a Deus em templo, não temos os ritos judaicos. Por que não temos? Porque nós seguimos o Novo Testamento, a palavra de Cristo. Então, se a gente quiser saber como é que o Espírito Santo é dado, você vai procurar isso onde? Qual é a fonte que você tem? É ouvir uma pessoa? Bom, se a fonte é ouvir uma pessoa, então eu posso ouvir outra pessoa. E você pode ouvir outra. Por quê? Porque aí é pessoa. Não. Mas se a gente vai estudar seriamente e pesquisar os textos que tratam sobre esses assuntos, aí sim, por exemplo, por que nós celebramos a ceia no domingo? Porque nós temos texto bíblico, Atos capítulo 20, que vai dizer isso. Não é? Versículo 7. No primeiro dia da semana, estávamos nós lá reunidos com o fim de partir o pão. E então, isso está escrito lá. Por que a palavra domingo? Porque significa dia do Senhor. E os manuscritos do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, que falam claramente, inclusive o manuscrito, o Códice de Marcion, escrito por um herege, que descreve um culto cristão, e é o domingo, primeiro dia da semana que os cristãos se reúnem. Por que o Império Romano fez um edito para que, reconhecendo o domingo, o primeiro dia, como o dia de reunião da igreja? Porque era o que os irmãos faziam já. Ora, se Constantino, quando fez o edito do domingo, tivesse contrariado a igreja, você não entende que estaria registrado na história que os cristãos não aceitariam isso? Jamais. O que ele fez foi apenas reconhecer o que já era praticado. Ok? Então, assim, não há na história evidência para confirmar. Tanto é que, com exceção dos sabatistas, né, que liderados pela igreja do Adventista do Sétimo Dia, que tem seu início em 1742, ou seja, 1742 anos depois de Jesus, né, é muito nova, todas as demais igrejas, em todas as suas vertentes que se dizem cristãs, se reúnem no domingo. Isso é herança do quê? Isso vem de onde, né? Então, assim, é muito mais seguro ficar com isso do que mudar. Então, a mesma coisa eu aplico ao dom sobrenatural do Espírito Santo. Nós acabamos de ver os textos. Como é que uma pessoa que não era apóstolo recebia o poder sobrenatural? Bem, pela imposição de mão de um apóstolo e pela oração. Isso eu provo na Bíblia, porque está escrito lá. Está escrito em Atos 8, está escrito lá em Atos capítulo 19, né? Tem alusão a outros textos em que Paulo até fala de reaver o dom impondo as mãos para reavivar o dom. Então, isso sim, eu tenho lá. Mas eu tenho algum texto dizendo que para uma pessoa que não é apóstolo receber o Espírito Santo, ela precisa fazer qualquer outro ritual? Nós não temos. Então, eu fico com o que a Bíblia diz. Mas alguém pode dizer assim, não, mas comigo aconteceu e tal. Eu não vou negar, tá, aconteceu, mas não é o que está na... O que aconteceu com você não bate com o que é o texto bíblico. Porque o texto bíblico, o dom de línguas, é isso aqui, ó. Aí você vai lá em Atos 2 e estuda o que é o dom de línguas. E aí as outras passagens também, ok? Então, eu não posso... É a mesma questão do dízimo, né? Afirmar que o dízimo é dinheiro é um grande erro. A pessoa não conhece a palavra de Deus, porque se ela for estudar o dízimo no Velho Testamento, é só pegar uma chave bíblica. Ela vai perceber que é uma... Claramente, né? Deus ordenando lá em Levítico, ordenando lá em Números, quando começa número 18, o que é o dízimo, né? É uma oferta referente a produtos agropecuários, é comida, não tem dinheiro no dízimo. Dinheiro no Velho Testamento é outra oferta, é a oferta chamada voluntária, aí tem dinheiro, entendeu? Então, existem muitos mitos religiosos que não estão em consonância com o Novo Testamento. Vou dar outro exemplo. É muito comum no meio evangélico as pessoas serem induzidas pelos pastores a fazerem voto. Já ouviu falar isso? Voto? Ah, vamos fazer um voto ao Senhor aqui, né? Uma promessa ao Senhor. Se isso acontecer, eu faço isso, isso, aquilo, outro. Eu dou tanto. Então, eu vou separar tanto de dinheiro porque vou dar 1/10 vou dar um aluguel da minha casa por ano, mais 1/10, porque o Senhor me deu uma casa. Então, fazer voto, né? O que Jesus falou sobre voto no Sermão do Monte? Jesus disse que era para votar,
Em algumas traduções está jurar, que é a mesma coisa. No original, mesma coisa. Ele disse, não façam voto por nada, nem pelo que está no céu, nem pelo que está na terra, porque vocês não são capazes de acrescentar um côvado ao rumo da vossa vida. Antes a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Depois o apóstolo Pedro vai repetir isso também, né, em 1 Pedro. E eu vejo, então, pessoas dizendo, estimulando os irmãos, às vezes, a fazer voto, sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo foi claro no Novo Testamento, dizendo que votos não se faz mais, isso era coisa da antiga aliança. Assim como a gente não mata animal. Está entendendo? Muitos ensinos são dados, mas quando você vai para a palavra, para fazer a prova dos 9, não fecha, não bate. Então, Wellington, a gente só tem os textos que a Bíblia nos dá. Estes eu sei que são inspirados, então a gente vai estudar o assunto à luz desse texto. O que passou daí está por conta e risco de quem quiser acreditar. E eu não vou julgar ninguém por isso. Jamais. Deus é quem julga. Tá ok? Muito bom, Alex. Obrigado. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso aí. Sim, sim. É para a gente ficar mais atento, passar também esse estudo para a pessoa ouvir um pouco, né? Que o que nós fazemos é aquilo que está na palavra, o que nós buscamos é a verdade, aquilo que está na palavra, e a nossa fé tem que manter isso aí, né? No que o Espírito Santo nos traz e na revelação da palavra. Veja bem, a tônica e a essência do cristão autêntico, do cristianismo, é obediência, como foi com Jesus. Simples assim. Obediência é o quê? Obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Qual é o grande problema disso? É que entre a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, e você e eu, existe alguém que está ensinando. Se essa pessoa te ensinar errado, aí é um problema. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com aqueles que se vos apresentam como profetas, porque o falso profeta ele pode ser um lobo disfarçado de ovelha. Pelos frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Se alguém prega para você algo como sendo a vontade de Deus, e você não vai checar se isso é realmente a vontade de Deus, e você acredita na pessoa porque ele é eloquente, é o homem de Deus, é o pastor, é o bispo, seja o que for, não é? Você pode estar correndo um grande risco, porque a salvação é individual, ela não é coletiva. A vida congregacional é coletiva, mas a salvação não. Eu vou responder por minha salvação diante de Jesus individualmente. Nenhum de nós aqui vai poder chegar lá e dizer, deixa o Alex entrar porque é bom professor, ou seja lá o que for. Não vai poder. Então, a igreja, ela tem um papel na nossa vida, mas não é de salvar a gente, não. Quem salva a gente é Jesus, e a salvação é individual. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque as predições de Jesus e dos apóstolos sobre o futuro da igreja são tenebrosas. Nenhum dos textos que falam do futuro da igreja fala que vai ser uma coisa boa, tranquila e tal. Não, diz que vai ser o quê? Gente enganando, falsos profetas, pessoas querendo ouvir o que querem. Vai ser complicado. Poucos acertarão. Então, fique com o que a palavra diz, que é mais seguro. Mas 17, aconteceu... 11, né? Exatamente. Atos 17, 11. Isso, perfeitamente. Paulo lá em Atenas, né? Falando. Muito bem, eu tenho 10 minutos para a gente finalizar e eu quero voltar ali. Mas esse tipo de papo é tão bom, né? É muito bom. Então, vamos lá. Bem, chegamos aqui em Atos, capítulo 11, que é exatamente o cumprimento total da profecia de Joel 2, quando o Espírito vai ser derramado sobre aqueles que não são judeus. Então, o que a gente percebe, né? Primeiro, a gente percebe que começa em Atos 10, quando Cornélio tem uma visão e o anjo manda chamar Pedro. Aí Pedro, enquanto os servos de Cornélio estão indo lá para Jope para encontrar com Pedro, Pedro tem uma visão em cima do eirado lá, do telhado, né, da laje, da casa de um cara chamado Simão, que curtia couro, e essa visão era para ele matar e comer animais impuros. Ele se recusa, mas Deus dá uma pegada nele lá e fala, não, rapaz, o que eu considerei puro, você tem que comer.
Nesse momento chegam lá os gentios enviados por Cornélio, procurando Pedro e contando para Pedro a visão que Cornélio teve e tal. E aí caiu a ficha, né? Aí Pedro entendeu que a visão que ele teve é a continuação da visão que Cornélio teve, que é para ele, Pedro, ir numa casa de gentios. O que Pedro faz? Leva 6 irmãos como testemunhas, 6 judeus com ele. Okay? Atos 10, 19 a 23, nós temos o resultado das visões. Atos 10, 24 a 33, a confirmação das visões numa conversa entre Pedro e Cornélio. Em Atos 10, 34 a 43, nós temos a Pedro pregando para Cornélio. Atos 10, 44 a 48, nós temos a ação de Deus aí acontecendo, né? E Atos 11, 1 a 4, as consequências. Qual foi a ação de Deus? Foi que, quando Pedro estava pregando, Deus agiu. Vamos ver agora o seguinte: depois que Pedro terminou essa pregação, Cornélio foi convertido, foi batizado na água também, tudo mais, Pedro pegou esses 6 irmãos e foi para onde? Jerusalém. É uma viagem considerável, mas a notícia chegou antes. Não é tão longa a viagem, na verdade. A pé dá um dia, vai. Mas, assim, a mensagem chegou mais rápida para Jerusalém de que Pedro havia entrado e comido na casa de gentios, porque os judeus não faziam isso. 15 anos depois do Pentecostes, tá? Então, vamos ver lá o resumo disso e as consequências. Então, Atos 11, 5 a 15, né? Pedro conta toda a história para os apóstolos e para a igreja em Jerusalém. Em Atos 11, 16 a 17, na sequência, é a conclusão de Pedro sobre o que aconteceu. Em Atos 11, 18, a conclusão geral. Aí nós vamos ver rapidamente aqui o texto e vamos lendo e vendo o fechamento disso tudo aqui, ó. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Eles quem? Aqueles servos da casa de Cornélio, que foram lá em Jope chamar Pedro para ir na casa de Cornélio para pregar o evangelho, tá? Que o anjo mandou. E aqui, nesse texto, Pedro está se explicando em Jerusalém para os apóstolos e presbíteros sobre o que aconteceu lá em Jope e em Cesareia, na casa de Cornélio. Então tá. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos. Então, os judeus lá, os apóstolos e presbíteros, não podiam falar nada. A lei dizia que para testemunhar um fato bastava 2 pessoas. Pedro levou 3 vezes o necessário, né? Levou 6. E entramos na casa daquele homem. Entrou na casa de um impuro, entre aspas. Né? Ele está se explicando lá a liderança da igreja em Jerusalém. E ele nos chamou, nos contou como que ele vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então, Cornélio tomou essa decisão de mandar chamar Pedro sob ordem de um anjo do Senhor. E Pedro recebeu a ordem do Espírito Santo. Então, os apóstolos e os irmãos e os presbíteros lá em Jerusalém já estão sabendo que a coisa aqui é Deus por trás. Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, se você quiser saber o que ele falou, você vai lá no texto, acima, e vai ver. Então, quando ele, porém, começou a falar, que é pregar Jesus, olha o que aconteceu. E olha o que está escrito aqui. Caiu. Caiu, cai da onde? Do alto, né? Está relacionado aqui ao Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo sobre eles. Pedro impôs as mãos aqui? Não. Pedro orou aqui? Não. Ele está simplesmente pregando o evangelho pela primeira vez, desde que a igreja começou, a um não-judeu. Então o Espírito Santo veio sobre eles, no plural, sobre a família e as pessoas que estavam ali. Aí Pedro relata como, isso é importante, ó, como também sobre nós no princípio. Pedro está comparando que o que aconteceu com Cornélio e os seus
só aconteceu uma única vez no princípio, no início da igreja. Com quem? Com nós, os apóstolos. Ok? Então, aqui é batismo com o Espírito Santo. Não houve ministração de imposição de mãos, não houve oração, e o próprio apóstolo Pedro está comparando isso a algo que não acontecia desde o princípio. E esta expressão que Pedro está dizendo é a evidência de que aquilo nunca tinha acontecido depois, foi uma única vez só. Ele não disse, vem acontecendo, que sempre acontece. Ele disse, como aconteceu conosco no princípio, lá no início da igreja. E ele aumenta, e ele complementa, aliás. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Que, em outras palavras, não é? Em outras palavras, Gracino, é uma referência à profecia de Joel. Porque o Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, nada mais é do que outra expressão para dizer que as pessoas também seriam batizadas com o Espírito Santo. Que todas elas seriam batizadas que quisessem para receber interiormente, mas que também seria uma evidência o batismo com o Espírito Santo. Neste caso aqui, o batismo com o Espírito Santo para Cornélio serviu para quê? Aí Pedro está falando. Vamos ver agora aqui para que serviu a conclusão. 17. Pois, olha só a conclusão. Pois, se Deus lhes concedeu, lhes quem? Aos gentios, o mesmo dom que a nós nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, lá no passado, Pedro diz, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu para mudar o que Deus pensa? E aí, a conclusão geral, qual foi? E ouvindo eles, os presbíteros e apóstolos, né, estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, olha o que eles diziam, olha a conclusão. Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, salvação. Então, os nossos irmãos judeus, inclusive os apóstolos, no início da igreja, não acreditavam que o evangelho tinha que ser pregado para todas as nações. Eles entenderam errado. Eles entenderam que era para pregar para os judeus em todas as nações, mas não aos gentios. Deus precisou intervir e ele usou exatamente a profecia de Joel, que era de derramar o Espírito de forma sobrenatural para provar para Pedro e para provar para todos os cristãos que agora a salvação do Espírito Santo também é para ser dado aos gentios. Está vendo aqui? A partir daqui que o evangelho começou a ser pregado para não-judeus. E é a partir daqui que o apóstolo Paulo entra em cena e começa a ser o pregador que vai levar a palavra também aos gentios. Porque antes de Cornélio, nenhum gentio tinha sido batizado. Ok? Então, neste caso, os dois acontecimentos em que envolveram o batismo com o Espírito Santo estão perfeitamente harmônicos. Um para o povo judeu, outro para o resto, os gentios, representados por Cornélio e sua família e aqueles que estavam lá, os gentios. E aí se cumpre. E agora o evangelho, então, atinge essa proporção. Ele não está completo ainda, porque várias cartas não foram escritas. Então, no evangelho, até você chegar em Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João, nós vamos ver a igreja se aperfeiçoando. Nós vamos ver vários ensinamentos e mandamentos sendo dados até encerrar. Ok? E aí encerrou, acabou. Nós não temos mais nenhum apóstolo vivo aqui para autenticar qualquer livro, né? Então, encerra. Alex. Amém. Então, aqui se cumpriu a profecia de Joel, certo? Isso, é.
Perfeitamente. Obrigado. Era isso que eu... E você pode ver que Pedro vai citar exatamente o batismo com o Espírito Santo, o que aconteceu lá no princípio. Então, está envolvido a profecia, tudo aquilo que foi dito lá. Ok? Obrigado. Perfeito. Algum comentário, pergunta ou dúvida? Não, já é 10 horas, Alex. Então, estamos encerrados. Se alguém tiver qualquer pergunta e tudo, pode me fazer no pessoal. E a partir dos próximos bate-papos, nós vamos reduzir meia hora, pelo menos, aí, tá? Aí vamos fazer em 1h30. Esse aqui, eu até achei melhor a gente fazer essa revisão toda para ficar o quadro e a mente bem esclarecida, tá certo? Mas fiquem à vontade de mandar qualquer pergunta. Queria agradecer a presença de todos, sobretudo agradecer ali o irmão que está do lado do João Verdun, né? Que Deus abençoe, o Eduardo. Fiquem em paz, irmãos. Estou aí à disposição para qualquer coisa que o irmão depois queira perguntar também, tá bom? Fique muito à vontade. Um prazer ter você com a gente. Realmente, ele ficou impressionado, Alex. Ficou impressionado com a palestra. Vem participar conosco sempre, Eduardo. A glória de Deus. A gente é só instrumento, mas que bom. Quero agradecer ao Rodrigo também, o Lúcio entrou aí depois, né, Lúcio? Que seja bem-vindo, a Simone também, o Claudemir aqui. Então, que Deus abençoe a todos e um beijo no Valdo, está ali também. Um abraço, viu? Amém. Obrigado, Alex. Está sendo gravado aqui, vai lá para o bate-papo, se você quiser consultar todas as outras desde o início, fique à vontade, tá bom? E eu vou postar também de novo todos os slides. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Dá um abraço na Solange e nos filhotes lá. Pode deixar, docinho. Boa noite. Obrigado, Sérgio. Amém. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Valeu, Márcio. Um abraço.